Vamos aqui então iniciando mais uma vez os nossos estudos do Livro dos Espíritos, livro segundo, o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 6, Vida Espírita, o primeiro item, Espíritos Errantes. Nós fizemos estudos nesses últimos encontros, né, sobre esse tema, estudando o conteúdo do Livro dos Espíritos. Depois nós viemos para cá na Revista Espírita, do mês de abril de 1859, estudando o artigo Quadro da Vida Espírita, e agora nós vamos para um outro artigo, né? Eu tinha falado para vocês que a gente ia para o mundo dos transitórios, mas nós vamos ainda estudar mais um outro artigo, um artigo até um pouco extenso, de maio de 1859, né, do mês seguinte daquele que nós estudamos, intitulado Cenas da Vida Particular Espírita. É uma continuação que Kardec apresenta para nós, para conhecermos um pouco mais, né, essa movimentação no mundo espiritual a partir da perspectiva de um espírito que foi entrevistado. E aí então a gente vai tendo um melhor entendimento. Até mesmo dos bastidores, nós veremos aqui algo bastante curioso, dos bastidores do trabalho de Kardec, enquanto ele fazia a redação de uma das obras da doutrina que ele publicou. Esse espírito então fala para nós de como era a movimentação em volta de Kardec dos espíritos que traziam a inspiração, então o espírito relata isso. Então é muito interessante para o nosso aprendizado. Então, cenas da vida privada espírita, né? Já que estamos falando de espíritos errantes, o que esses espíritos fazem exatamente? Qual é o interesse que eles demonstram no mundo espiritual, nesse espaço de tempo entre uma encarnação e outra? Vamos aqui então conhecer um pouco mais sobre esse tema, né? Como eu falo para vocês, estudarmos a doutrina espírita é muito interessante, mas juntamente com as obras da codificação, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns, o Céu e Inferno e a Gênese, nós temos na Revista Espírita artigos interessantíssimos, inclusive muitos desses artigos que foram base para as questões que foram apresentadas lá no Livro dos Espíritos. Nós veremos, por exemplo, nos Mundos Transitórios, a conversa que Kardec teve com São Luís, essas perguntas que foram publicadas aqui na Revista Espírita foram as mesmas perguntas levadas para o Livro dos Espíritos. Então, na verdade, nós temos aqui a Revista Espírita como base para muitas dessas questões e desses temas que Kardec aborda. Então vamos lá. Cenas da vida privada espírita. Em nosso último número, apresentamos o quadro da vida espírita em conjunto. Seguimos os espíritos desde um instante em que deixam o corpo terreno e fizemos um rápido esboço de suas ocupações. Propomos-nos hoje mostrá-los em ação, reunindo no mesmo quadro diversas cenas íntimas cujo testemunho nos foi dado através das comunicações. Bom dia, abraço. As numerosas conversas familiares de além-túmulo já publicadas nessa revista podem dar uma ideia da situação dos espíritos conforme o seu grau de adiantamento. Mas aqui há um caráter especial de atividade que nos faz conhecer ainda melhor o papel que, malgrado nosso, representam entre nós. O tema do estudo, cujas peripécias vamos relatar, se nos ofereceu espontaneamente. Apresenta interesse maior porque tem como herói principal não um desses espíritos superiores que habitam os mundos desconhecidos, mas um desses que, por sua própria natureza, ainda estão presos à Terra, um contemporâneo que nos deu provas manifestas de sua identidade. É entre nós que a ação se passa, e cada um de nós nela representa um papel. Né? Bom dia, Tico Teco. Então, olha que bacana a introdução de Kardec. Ele fala exatamente sobre esse detalhe, que muito daquilo, né, eu insisto para vocês isso, né, que a gente vê que muitas das respostas que são apresentadas pelos espíritos na Revista Espírita são espíritos superiores, espíritos que têm ali um esclarecimento muito alto e que trazem para nós, obviamente, respostas baseadas na sua perspectiva. Mas muitas das situações que nós vemos no cotidiano acaba ficando estranho a essas respostas.
Porque os espíritos superiores dizem que não, no mundo espiritual o espírito rapidamente se desloca com o pensamento, o espírito não tem mais nenhum interesse, de repente nós pegamos um espírito que não vive nada disso. Então aqui Kardec começa a nos esclarecer, mostrando que cada espírito individualmente tem uma visão no mundo espiritual, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu grau de elevação, de acordo com a sua própria natureza, né? Um espírito, se é um espírito bom, se é um espírito ainda na ignorância. Então, enfim, nós temos ali várias situações, por isso há a necessidade de nós estudarmos a visão do mundo espiritual, daquilo que os espíritos nos passam, numa visão geral formada por opiniões individuais. Então a visão é geral, mas montada, né, esse grande quebra-cabeça, com as várias peças que nós vamos juntando. Então é isso que Kardec traz para nós aqui no início, falando exatamente que não respostas trazidas por um espírito elevado, mas um espírito comum, que se encontra aqui preso ao nosso planeta, interagindo conosco, inclusive, né? E ele coloca, né, e é entre nós que a ação se passa, e cada um de nós nela representa um papel. Além disso, esse estudo dos costumes espíritas, essa expressão, né, quando se fala costumes espíritas, ele se refere exatamente aos costumes no mundo espiritual. Então, mundo espírita, costumes espíritas, atividades espíritas, para não confundir, né, porque nós vemos muito, quando se fala numa reunião espírita, dá a impressão de que são pessoas juntas para fazer uma evocação. E aqui, quando se fala em mundo espírita, na visão que Kardec coloca para nós, se refere exatamente ao mundo espiritual. Sim, o espírito mediano ele já tem um esclarecimento, né, Brás, que permite que ele avance com mais rapidez. Já um espírito atrasado, ele ainda caminha naquele estágio, né, de desprendimento, de compreensão, então é um pouco mais demorado. Então, por isso, vamos lá. Kardec diz assim, além disso, esse estudo dos costumes espíritas tem de particular o fato de nos mostrar a progressão dos espíritos na erraticidade e como podemos concorrer para a sua educação. Um de nossos amigos, após longas experiências infrutíferas, das quais triunfou a sua paciência, de repente tornou-se excelente médium escrevente e audiente. Certa vez ele estava ocupado a psicografar com outro médium, seu amigo, quando, a uma pergunta dirigida a um espírito, obteve uma resposta bastante estranha e pouco séria, na qual não reconhecia o caráter do espírito evocado. Tendo interpelado o autor da resposta, depois de o haver intimado em nome de Deus, para se dar a conhecer, aquele assinou Pierre Le Flamand, nome completamente desconhecido do médium. Estabeleceu-se então entre ambos, e mais tarde entre nós e esse espírito, uma série de conversas que passaremos a relatar. Então tem aqui a primeira conversa. Mais uma vez, só para complementar aqui o nosso raciocínio, esse é mais um artigo intitulado então Cenas da Vida Privada Espírita, para complementar aquele quadro da vida espírita que nós lemos na edição anterior, aqui da revista de 1859, tratando, né, exatamente da vida dos espíritos errantes. Então, a primeira conversa. Quem é essa? Não conheço ninguém com esse nome. Um de teus antigos camaradas de colégio. Não tenho a menor lembrança. A resposta dele. Lembra-te da surra que um dia levaste? Pergunta. É possível. Entre escolares isso acontece algumas vezes. Realmente lembro-me de algo assim, mas também me recordo de ter pago com a mesma moeda. E o espírito responde, era eu. Não te quero mal. Depois ele coloca, obrigado. Tanto quanto me recordo, tu eras um biltre bastante mau. Resposta, eis tua memória que volta. Enquanto vivi não mudei. Eu tinha a cabeça dura, mas no fundo não era mal. Batia-me com o primeiro que aparecesse. Em mim isso era uma necessidade. Depois, ao dar as costas, já não pensava em nada. Quando e com que idade morreste? Há 15 anos.
Eu tinha cerca de 20 anos. De que faleceu? Uma leviandade de rapaz, consequência da minha falta de juízo. Ainda tens família? Perdi meus pais há muito tempo. Morava com um tio, meu único parente. Se fores a Cambrai, promete procurá-lo. É um bravo homem a quem muito aprecio, embora me tenha tratado duramente, mas eu o merecia. Ele tem o teu mesmo nome? Não. Em Cambrai não há mais ninguém com o meu nome. Ele se chama W, mora na rua tal número tal. Verás que sou eu mesmo que te falo. Observação aqui que Kardec colocava. O fato foi verificado pelo próprio médium numa viagem que empreendeu algum tempo depois. Encontrou o Sr. W no endereço indicado. Disse-lhe que realmente havia tido um sobrinho com esse nome, bastante estouvado e inconveniente, falecido em 1844, pouco tempo depois de ter sido sorteado para o serviço militar. Essa circunstância não havia sido indicada pelo espírito. Mais tarde ele o fez espontaneamente. Veremos em que ocasião. Pergunta número 9. Por obra de que acaso vieste à minha casa? Por acaso, se quiseres. Creio, porém, que foi meu bom gênio que me impeliu a ti, por me parecer que só teremos a ganhar com o restabelecimento de nossas relações. Eu estava aqui ao lado, na casa do teu vizinho, ocupado em olhar os quadros, nada de retratos de igreja. De repente eu te avistei e vim. Percebi que estavas ocupado a conversar com outro espírito e quis me intrometer-me na conversa. Mas por que respondeste às perguntas que eu fazia a outro espírito? Isso não parece provir de um bom camarada. Encontrava-me na presença de um espírito sério e que não parecia disposto a responder. Respondendo em seu lugar, eu imaginava que ele soltasse a língua, mas não tive êxito. Não dizendo a verdade, eu queria obrigá-lo a falar. Isso não é certo, pois poderia ter resultado em coisas desagradáveis, caso eu não tivesse percebido o embuste. Haverias de o saber sempre, mais cedo ou mais tarde. Dize-me mais ou menos como entraste aqui. Bela pergunta. Acaso temos necessidade de puxar o cordão da campainha? Podes então ir a toda parte e entrar em qualquer lugar? Claro. E sem me fazer anunciar. Não somos espíritos a troco de nada. Entretanto, eu julgava que certos espíritos não tivessem o poder de penetrar em todas as reuniões. Acreditas por acaso que teu quarto é um santuário e que eu seja indigno de nele penetrar? Responde com seriedade à minha pergunta e deixa de lado as graçolas de mau gosto. Vês que não tenho humor para suportá-las e que os espíritos mistificadores são mal recebidos em minha casa. O espírito responde: é verdade que há reuniões onde espíritos tratantes como nós outros não podem entrar. Mas não são os espíritos superiores que nos impedem, e não os homens, mas são os espíritos superiores que nos impedem, e não os homens. Aliás, quando vamos a algum lugar, sabemos muito bem manter-nos calados e afastados se necessário. Escutamos e, quando nos aborrecemos, vamos embora. Assim, parece que não estás satisfeito com a minha visita. Não estás satisfeito com a minha visita. É que não recebo de bom grado o primeiro que aparece e, francamente, não fiquei satisfeito por vires perturbar uma conversa séria. Não te zangues. Não desejo perturbar-te. Sou sempre um bom rapaz. De vez ou outra far-me-ei anunciar. Lá se vão 15 anos que estás morto. Responde o espírito agora. Entendamo-nos. Quem está morto é meu corpo. Mas eu que te falo, não estou morto. Observação aqui de Kardec. Muitas vezes, mesmo entre os espíritos levianos e brincalhões, encontram-se palavras de grande profundidade. Esse eu que não está morto é absolutamente filosófico. Questão número 18. É bem assim que compreendo. A propósito, conta-me uma coisa. Tal como agora te encontras, pode ver-me com tanta clareza como se estivesse em teu corpo? A resposta:
Vejo-te ainda melhor. Eu era míope. Foi por isso que quis me livrar do serviço militar. Aí então aqui Kardec faz essa referência do serviço, que o espírito faz essa referência do serviço militar, como Kardec comentou um pouco mais acima, que foi o que o espírito tinha vivido, né? 19. Lá se vão, dizia eu, 15 anos que estás morto e me parece tão estouvado quanto antes. Não avançaste, pois. Sou o que era antes, nem melhor, nem pior. Questão 20, aqui já começa a entrar uma parte importante desse diálogo, porque o espírito vai começar agora a falar sobre realmente as suas atividades. Questão número 20. Como passas o tempo? Não tenho outras ocupações a não ser divertir-me e informar-me dos acontecimentos que podem influenciar o meu destino. Vejo muito. Passo parte do tempo, ora em casa de amigos, ora no teatro. Por vezes surpreendo coisas muito engraçadas. Se as pessoas soubessem que têm testemunhas quando pensam em estar sós. Enfim, procedo de maneira que o tempo me seja o menos pesado possível. Dizer quanto tempo isso haverá de durar eu não o saberia, e, entretanto, há algum tempo que vivo assim. Tens explicações convincentes para isso? Pergunta. Em suma, é mais feliz do que eras quando estavas vivo? Não. O que te falta? Não tens necessidade de coisa alguma. Não sofres mais. Não temes ser arruinado. Vais a toda parte e tudo vês. Não teme as preocupações, nem as doenças, nem as enfermidades da velhice. Não será isso uma existência feliz? Responde. Falta-me a realidade dos prazeres. Não sou bastante evoluído para fruir uma felicidade moral. Desejo tudo o que vejo, e é isso que me tortura. Aborreço-me e procuro matar o tempo como posso. Mas até quando? Experimento o mal-estar que não posso definir. Preferia sofrer as misérias da vida a essa ansiedade que me oprime. Observação aqui de Kardec. Não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores? Invejar tudo quanto vem, ter os mesmos desejos e realmente nada desfrutar, deve ser uma verdadeira tortura. E lembra que nós comentamos, né, no estudo anterior sobre os espíritos, né, que ficam entre nós, tendo ali os seus desejos, as suas ambições, querendo ali a satisfação das suas necessidades, e simplesmente não podem satisfazê-las porque o que eles querem ainda está relacionado com o mundo físico. Então eles querem, por exemplo, os prazeres do corpo físico, os prazeres da substância, os prazeres da convivência em ambientes de encarnados, e eles simplesmente ficam ali despercebidos. Eles não podem interagir, podem influenciar, então, na verdade, o prazer que eles sentem é por dominar o pensamento das pessoas, né, as tendências, ali o comportamento que elas têm. Mas, na verdade, eles mesmos não podem usufruir daquilo. Então eles podem induzir alguém a fazer alguma coisa, mas eles não podem. Até trouxe para vocês o exemplo, né, do Jockey Club lá do Rio de Janeiro, que tem uma citação numa obra que fala sobre os espíritos que frequentam aquele ambiente, né, pelo vício do jogo, pelo ambiente e tudo mais. Então muitos espíritos vão até lá e eles influenciam as pessoas a jogarem do jeito que eles querem. Vão a bares induzindo as pessoas a terem determinado comportamento, mas não é a mesma coisa do que você viver aquilo tudo. É como nós vemos hoje, né, tem alguns videogames, né, que falam, que apresentam como tema você controlar comportamento de personagens que são criados. Então é como se você colocasse um personagem para realizar determinada tarefa, como, por exemplo, pilotar um avião, dirigir um carro, frequentar um ambiente, fazer alguma coisa, mas você não está fazendo aquilo. A sua imaginação é projetada sobre a personagem do jogo, mas você não é aquele personagem. Então a mesma coisa pode ser, de um modo até muito mais intenso, quando se vive aqui no mundo físico. Os espíritos induzem as pessoas a terem comportamentos que eles não podem ter. E isso acaba sendo, né, no início pode ser divertido. Então, para os espíritos recém-desencarnados que se encontram
entre nós, né, aquele começo, vamos brincar aqui, brincar ali, chega uma hora que a brincadeira perde a graça. E aí então os espíritos começam a experimentar exatamente as frustrações, o tédio, e aí vem realmente essa verdadeira tortura moral que os espíritos sofrem, para aqueles que ficam estagnados logo após ali a desencarnação. Né? Primeiro passam por aquele grande sofrimento, depois entendem que saíram do sofrimento e agora é hora de buscar os prazeres. Depois chega uma hora que já não tem mais graça. Tudo aquilo que você faz fica naquela mesmice, aquela repetição, e isso então se encontra, e nisso então se encontra a verdadeira tortura. 23. Dissestes que ias ver os amigos. Não será uma distração? Meus amigos não percebem que estou com eles. Aliás, nem mesmo pensam em mim. Isso me faz mal. Olha só que interessante. Então você vai num ambiente em que você conhece pessoas, em que você tem uma certa familiaridade, até mesmo na convivência com a família. Então você vai, você ouve, você conversa, chega uma hora que aquilo para o espírito já não tem mais graça. Exatamente o que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Você vai, no começo é uma diversão, porque você fica escondido, só apreciando aquilo que os outros fazem. E aí depois você começa a ver aquele filme repetidamente, chega uma hora que você já não tem mais nenhum tipo de prazer convivendo com aquela situação. No caso dos amigos que ele coloca, ele vai entre os amigos conversam e ele simplesmente é ignorado. A princípio ele fica ali ouvindo a conversa e se diverte, depois ele começa a se sentir ignorado e para ele então vira essa grande tortura. Braz lembrou aqui, certa vez em um centro de Umbanda, um espírito me contou que quando estava tocando violão no meu quarto, tinha uma plateia me apreciando. Foi a época que mais compus músicas, mas me jogou na cara. Ele só não gostava quando eu parava de tomar uma, né, Braz? A minha prima, que eu comentei com vocês daquelas psicografias que a gente fazia, que a gente estudava, que a gente tem ainda, né? Estuda de vez em quando. Bom dia, ajuda. Ela tocava piano. Ela tocou durante muito tempo piano. Na adolescência dela, por ela ser uma médium, né, uma médium ostensiva, né, uma visão ostensiva, audiência, né, então é psicografia, psicofonia, ela já começou também a fazer alguns trabalhos, né? Então assim, mas principalmente a vidência era muito patente nela. Então o que ela fazia? Enquanto ela dedilhava ali as teclas, tocando a música, ela percebia no tampão do piano o reflexo de espíritos que estavam ali vestidos com uma roupa assim, roupa a caráter, né, para um ambiente, embora fosse a casa dela, aquele ambiente culto, aquele ambiente erudito, né? Então assim, ela tocava e via. Era lindo, mas ao mesmo tempo para ela era um pouco assustador. Porque afinal de contas você estava vivendo espírita, né, Brás? Não era uma coisa fácil. Então para uma adolescente, aquilo era algo incômodo. Então ela tocava, ela via pelo reflexo. Dá para imaginar uma coisa dessa? Então no teu caso, né, você soube depois que os espíritos estavam próximos. Né? Inclusive, né, apreciavam tanto a caninha como também a música, né? No caso dela, eram espíritos que apreciavam música clássica. Então você imagina, né? Você vê aquilo tudo com toda naturalidade, né? Ou melhor, era natural ver por causa dela, mas não era natural lidar com a presença daquelas entidades. Então, nesse caso, eram espíritos então que ficam aqui nos rodeando, apreciando as nossas atividades. Agora, há aqueles que buscam, né, outras atividades mais construtivas, mais produtivas, que eles podem então se desenvolver. Eles ficavam contrariados quando eu ia tomar um... eles ficavam incomodados. Deixa eu ler de novo então o que você colocou. Só não gostava quando... quando você parava, entendi. Tá. Então nesse caso assim, né, eles queriam a música, não queriam as interrupções para isso, né? Tá certo. Então é melhor ainda, né? Porque podia ser pior, né? Podiam ser aqueles que curtiam os dois, né? Depois se você quiser soltar aqui, comentar, depois eu te passo, Brás. Então aqui como foi colocado, né? Meus amigos não percebem que estou com eles, aliás, nem mesmo pensam em mim. E isso me faz mal. Não tens amigos entre os espíritos? Estouvados e tratantes como eu, que como eu se aborrecem. Sua companhia não é muito agradável. Aqueles que são felizes e raciocinam afastam-se de mim. Mais uma vez, né, os semelhantes
se atraem, mas não significa que os semelhantes gostem de estar na presença um do outro. Pobre rapaz, eu te lamento, e se te pudesse ser útil, o faria com prazer. Se soubesses o quanto essas palavras me fazem bem, é a primeira vez que as ouço. Questão 26. Não poderias encontrar ocasião de ver e ouvir coisas boas e úteis que contribuiriam para o teu progresso? Sim, mas para isso é necessário que eu saiba aproveitar as lições. Confesso que prefiro assistir a cenas de amor e de deboche que não têm influenciado o meu espírito para o bem. Antes de entrar em tua casa, lá me achava a considerar quadros que despertavam em mim certas ideias. Mas deixemos isso de lado. No entanto, eu soube resistir à vontade de pedir para reencarnar, a fim de desfrutar os prazeres de que tanto abusei. Vejo agora quanto teria errado. Vindo à tua casa, sinto que fiz bem. Muito bem. Espero futuramente que me des o prazer, caso queiras a minha amizade, de não mais concentrar a atenção nesses quadros que podem despertar más ideias, e que, ao contrário, possas pensar naquilo que aqui ouvirás de bom e de útil para ti. Tu te sentirás bem, pode crer. Se esse é o teu pensamento, também será o meu. Questão 28. Adriana, bom dia. Quando vais ao teatro, experimentas as mesmas emoções que sentias quando vivo? Várias emoções diferentes. A princípio aquelas, depois me misturo nas conversas e escuto coisas singulares. Né? Aqui só para lembrar, né, vocês que chegaram agora no final, nós estamos lendo aqui o artigo Cenas da Vida Privada Espírita, como complemento do estudo da vida dos espíritos errantes. Lemos o quadro da vida espírita e agora Cenas da Vida Privada Espírita. E essa é uma entrevista que um conhecido de Kardec fez com um espírito que interferiu, né, numa evocação que ele tinha feito para a instrução com outro espírito. E ele então se meteu na conversa e aí então esse médium começou a puxar papo com o espírito e se lembrou que era um garoto meio travesso, né, da época de escola, com quem ele brigou no passado. Então aqui agora ele está contando, né, os detalhes da vida dele e tudo mais. Então aqui na questão 29 agora, né? Qual o teu teatro predileto? Les Varietés. Muitas vezes acontece que eu os veja todos na mesma noite. Também vou aos bailes e às reuniões onde há divertimento. Então, mais uma vez, esse espírito é daqueles que ficam vivendo entre nós aqui encarnados, então eles começam a buscar atividades que para eles são distrações, podem de alguma forma ser prazerosas. Mas como esse espírito já comentou, nem tudo para ele se torna prazer, porque começa a ficar monótono, tedioso, e aí então depois ele começa a sofrer moralmente. O Braz lembrou aqui tem uma parte importante nesse episódio, ele narra até a ambiência da sociedade espírita de Paris, né? A gente vai chegar lá. Vai ser bem interessante. Questão 30. De modo que, enquanto te divertes, te instruís, visto ser impossível observar bastante na tua posição. A resposta sim, mas o que mais aprecio são certos colóquios. É realmente curioso ver a manobra de algumas criaturas, sobretudo das que ainda querem passar por jovens. Em toda essa lenga-lenga, ninguém diz a verdade. Assim como o rosto, o coração se maquia, de modo que ninguém se entende. Acerca disso, realizei um estudo dos costumes. Bom dia, André. Questão 31. Pois bem, não vês que poderíamos ter boas conversas como esta, da qual ambos podemos tirar proveito? Sempre, como dizes, a princípio para ti, depois para mim. Tens ocupações necessárias ao teu corpo. Quanto a mim, posso dar todos os passos possíveis para instruir-me sem prejudicar a minha existência. A questão: já que é assim, continuarás as tuas observações, ou, como dizes, teus estudos sobre os costumes. Até o momento não os aproveitaste muito. É preciso que eles sirvam ao teu esclarecimento, e para isso é necessário que o faças com um objetivo sério, e não como diversão e para matar o tempo.
Dir-me-ás o que viste. Raciocinaremos e tiraremos as conclusões para a nossa mútua instrução. Resposta: será realmente bastante interessante. Sim, com certeza estou a seu serviço. Olha que bacana, né? Essa mudança de posição que o espírito tem inicialmente, ele ficava matando o tempo. Então, nessa conversa, ele começou então a ver de uma forma proveitosa aquilo que ele fazia simplesmente como passatempo. Agora virou para ele uma instrução, para ele poder observar, né, as pessoas, analisar esses costumes, analisar esse comportamento e começar a transformar isso como material instrutivo, né, simplesmente por essa influência. 33. Não é tudo. Gostaria de proporcionar-te ocasião para praticares uma boa ação. Queres? De todo o coração. Dir-se-á que poderei servir para alguma coisa. Fala-me logo o que é preciso que eu faça. Nada depressa. Não confio missões tão delicadas assim àqueles a quem não tenho confiança. Tens boa vontade, não há dúvida. Mas terás a perseverança necessária? Eis a questão. É preciso, pois, que eu te ensine a te conheceres melhor, para saber de que é capaz e até que ponto posso contar contigo. Conversaremos sobre isso outra vez. Ele responde: tu verás. Adeus, pois, por hoje. Até breve. Então aqui terminou essa primeira conversa, né, muito interessante, da gente ver exatamente o que o espírito que vive entre nós faz. O Braço colocou, narrou a presença do Espírito Verdade na sociedade, né? O Braço soltando spoilers aí para poder adiantar nossa conversa. Vamos lá então, segunda conversa. Então o que é interessante é vermos essa mudança do espírito, né, na sua condição. Inicialmente um espírito fútil, no final dessa conversa já é um espírito que começou a ter objetivos. Então já mostra um pequeno progresso, embora ele ainda tenha que demonstrar muito na prática, né? E essa postura, essa mudança de postura, essa mudança de mentalidade dele já aconteceu nessa primeira conversa. Então, vamos à segunda. Então, meu caro Pierre, refletiste seriamente naquilo que conversamos outro dia? Mais seriamente do que imaginas, pois faço questão de te provar que valho mais do que pareço. Sinto-me mais à vontade desde que tenho algo a fazer. Agora tenho um objetivo e não mais me aborreço. Olha que bacana essa mudança, né? Falei de ti ao Sr. Allan Kardec. Comuniquei-lhe nossas conversas e ele ficou muito contente. Deseja entrar em contato contigo. Já o sei. Estive em sua casa. Olha que legal. Quem te conduziu até lá? Teu pensamento. Voltei aqui depois daquele dia. Vi que querias falar-lhe a meu respeito, e disse a mim mesmo: vamos lá primeiro. Provavelmente encontrarei material de observação, e quem sabe uma ocasião de ser útil. Gosto de ver-te com esses pensamentos sérios. Que impressão tiveste da visita? Oh, muito grande. Ali aprendi coisas que nem suspeitava e que me esclareceram quanto ao futuro. É como uma luz que se fizesse em mim. Agora compreendo tudo quanto tenho a ganhar no meu aperfeiçoamento. É preciso. Posso, sem cometer indiscrição, perguntaste o que viste na casa dele? Certamente. Lá, como na casa de outras pessoas, vi tantas coisas que não falarei senão quando quiser, ou quando puder. O que queres dizer com isso? Não podes dizer tudo quanto queres? Não. Desde alguns dias vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte, que me impele ou me contém. Dir-se-ia que me dirige. Sinto um impulso do qual não me dou conta e ao qual obedeço, malgrado meu. Se quero dizer ou fazer algo inconveniente, posta-se à minha frente, olha-me e eu me calo, e me detenho. Quem é esse espírito? Nada sei, mas ele me domina. Por que não lhe perguntas? Não tenho coragem. Quando quero falar, ele me olha e sinto a língua travada. Observação de Kardec. É evidente que aqui a palavra língua é uma figura,
já que os espíritos não possuem linguagem articulada. André colocou para nós aqui, né, muito interessante a maneira didática e psicológica que Kardec utiliza para fazer as perguntas. Nesse caso aqui foi esse médium, um colega de Kardec, que fez, né, André? Kardec não tinha ainda entrado no circuito, né? Ele só foi mencionado. Mas, de qualquer forma, a gente vê que esse médium, bem instruído, realmente utilizou essa mesma didática, né, esse mesmo cuidado, para conduzir o pensamento desse espírito sem que ele se desse conta. Numa conversa informal, né, ele foi levando o espírito, e essa é uma das grandes atribuições que os doutrinadores ou esclarecedores, né, nas reuniões mediúnicas possuem, essa habilidade de saber conversar com o espírito sem o ofendê-lo, sem forçá-lo a fazer aquilo que ele não quer, mas simplesmente conduzi-lo com uma conversa leve, uma conversa tranquila, para fazer com que ele se esclareça. Então esse diálogo ele é extremamente importante para os próprios médiuns, aqueles que estudam os trabalhos nas reuniões mediúnicas. Né? É um grande aprendizado para os que trabalham no trabalho mediúnico, sem dúvida nenhuma. Kardec colocou, né, umzinho igual a mim não podia estar lá dentro. Né? Eu noto, o Braz lembrou aqui também, eu noto que Kardec na época não tinha se convencido sobre o corpo perispiritual. Era aquele processo de entendimento ainda, né, Braz? Era o início daquela conversa, mas ele vai desenvolvendo depois com mais profundidade aqui em outras passagens. Tico até colocou, né, não deve ter também olhos, orelhas, pernas, nem nada, né, mas todo mundo acha que tem. Né? Esse que é o grande obstáculo que os espíritos sentem. Depois continua então essa conversa aqui, né, sobre esse espírito então que acompanha o Pierre. Deves ver se é bom ou mal. A resposta: deve ser bom, pois que me impede de dizer tolices, mas é severo. Por vezes tem um ar irritado, doutras parece olhar-me com ternura. Veio-me a ideia de que poderia ser o espírito de meu pai, que não quer se dar a conhecer. Isso parece plausível. Ele não deve estar muito satisfeito contigo. Ouve-me bem. Vou dar-te um conselho a respeito. Sabemos que os pais têm por missão educar os filhos e encaminhá-los na senda do bem. Consequentemente, são responsáveis pelo bem ou pelo mal que eles praticam conforme a educação que receberam, com o que sofrem ou são felizes no mundo dos espíritos. A conduta dos filhos, pois, influi até certo ponto sobre a felicidade ou infelicidade dos pais após a morte. Como tua conduta na terra não foi muito edificante, e como desde a tua morte não fizeste grande coisa de bom, teu pai deve sofrer por isso, caso tenha algo a censurar-se por não te haver guiado bem. A resposta dele: se não me tornei um homem de bem, não foi por ter me faltado mais de uma vez a corrigenda necessária. Comenta aqui o médium: talvez não tivesse sido a melhor maneira de corrigir-te. Seja como for, sua afeição por ti é sempre a mesma e ele tu prova aproximando-te de ti, se de fato é ele, como presumo. Deve sentir-se feliz com a tua mudança, o que explica a alternância de ternura e irritação. Quero auxiliar-te no bom caminho em que acabas de entrar, e quando te vir realmente empenhado nisso, estou certo de que se dará a conhecer. Desse modo, trabalhando por sua própria felicidade, trabalharás pela dele. Nem mesmo me surpreenderia caso tivesse sido ele próprio quem te impeliu a vir à minha casa. Se não o fez antes, foi porque quis dar-te tempo de compreender o vazio de tua existência sem realizações e sentir os dissabores. Ele responde: obrigado, obrigado. Ele está lá, atrás de ti, postou a mão na tua cabeça como se ditasse as palavras que acaba de proferir. Olha que bacana essa passagem, né? Mostrando aqui então a presença dos espíritos, que vão então, de certa forma, né, porque nós vemos muito isso nas obras, por exemplo, de André Luiz e outros autores espirituais, que mostram esses espíritos que vão se aproximando de nós, nos ajudando, né, nessa transformação. Mesmo que o espírito apresente resistências, ainda pela sua ignorância, por aqueles comportamentos viciosos que ele tem, os espíritos não desistem. Procuram sempre, se eles não conseguem agir de uma forma direta, eles agem indiretamente, influenciando esse espírito ou influenciando outros a se aproximarem. Então, quer dizer, são estratégias que os espíritos vão utilizando
para ajudar aqueles que podem ser considerados assim os seus protegidos, né? Ou por quem eles tenham algum tipo de afeto. Né? Então, aqui temos esse esclarecimento. Questão 47. Voltemos ao Sr. Allan Kardec. E o espírito responde: fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado escrevendo em seu gabinete, trabalhando numa nova obra em preparo. Ele cuida bem de nós, pobres espíritos. Se não nos conhecessem, não é por sua culpa. Tem uma observação aqui, item número 7. De rodapé, Kardec coloca: trata-se da obra O que é o Espiritismo. Aí depois coloca vídeo Revista Espírita, de julho de 59. Né? Então, Kardec trabalhava no que é o Espiritismo. Ele estava só? Só sim, isto é, não havia ninguém com ele, mas havia ao seu redor uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. Ele os escutava? Ouvia-os tão bem que olhava para todos os lados onde provinha um ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu a janela para olhar se não seria o vento ou a chuva. Observação de Kardec: o fato era absolutamente exato. 50. Entre tantos espíritos reconheceste algum? Não. Não são aqueles com quem me reunia. Eu tinha a impressão de ser um intruso e pus-me a um canto a fim de observar. Esses espíritos pareciam estar interessados por aquilo que ele escrevia? Creio que sim. 2 ou 3, sobretudo, sopravam o que ele escrevia e davam a impressão de ouvir a opinião dos outros. Quanto a Kardec, acreditava piamente que as ideias eram suas, parecendo satisfeito com isso. Foi tudo o que viste? Depois, só um instantinho. Vamos lá então, voltando aqui um trechinho. Então aqui, foi tudo o que viste? Não, antes disso, né? Questão 51, só para vocês acompanharem aqui. Esses espíritos pareciam estar interessados por aquilo que ele escrevia? Resposta: creio que sim. 2 ou 3, sobretudo, sopravam o que ele escrevia e davam a impressão de ouvir a opinião dos outros. Quanto a Kardec, acreditava piamente que as ideias eram suas, parecendo satisfeito com isso. Interessante, né? Porque a gente, há um tempo atrás, passei para vocês aqui uma psicografia, né, da nossa querida Cecília, espírita que acompanha aqui os nossos trabalhos, e eu tinha falado, né, exatamente, né, que eu sou médium tijolo, né, que eu não ouço nada, não sinto nada, e ela falava exatamente isso, né, da influência que os espíritos exercem sobre nós, que muitas vezes daquilo que nós falamos, daquilo que nós pesquisamos, daquilo que nós pensamos, nós achamos, né, que nos pertence, na verdade, os espíritos estão próximos, nos induzindo a seguir uma linha de raciocínio. Então, na verdade, é um trabalho conjunto que a gente vai desenvolvendo, né, sem se dar conta da presença dos espíritos. E isso acontece não só no meio espírita, acontece em todos os lugares. Você vai num ambiente médico, o médico acha um diagnóstico, acreditando que ele, né, fruto do seu estudo, que encontrou aquela resposta, e aí então espíritos estavam próximos chamando a atenção dele para esse ou para aquele detalhe. Nas escolas, no meio jurídico, né, temos aquele caso de Chico Xavier, vocês se recordam, das cartas de Chico Xavier, aquele documentário, que fala daquelas psicografias. E nós tivemos então um juiz que deu ali um veredito, né, que ele entrou datilografando na época ali a sua resposta, a tese que ele apresentava, que ele defendia, e aí então ele disse que o juiz, né, no seu depoimento sobre essa questão da mediunidade, disse que ele ficou inconsciente quando ele se deu conta, páginas e mais páginas datilografadas sem que ele percebesse. Então temos ali a influência dos espíritos em todos os lugares, positivamente e negativamente também. Então Kardec, embora não fosse médium ostensivo, ele também tinha essa sensibilidade de captar o pensamento dos espíritos. E não precisa de ser médium para ser influenciado. Aliás, Tico e Teco, tem ali o Clóvis Nunes, ele é um estudioso, pesquisador de transcomunicação instrumental, né, ele é baiano, se eu não me engano ele é baiano, e ele defendia num artigo que ele publicou a questão, né, porque Kardec diz lá no livro dos médiuns
que podemos considerar médiums como aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Então, para fins de estudos mediúnicos, então quando se fala médium, é aquele que tem mediunidade ostensiva, mas Kardec comenta que raros são aqueles que não possuem algum rudimento de mediunidade. E aí então esse Clóvis Nunes, então, o Clóvis Nunes ele traz para nós uma proposta dizendo para nós que existe uma diferença muito grande entre você sofrer uma influência e você ter a mediunidade, mesmo que seja num estado bastante rudimentar. Então ele diz que aquele que sofre uma influência não necessariamente é médium. Porque a influência significa que você percebeu de alguma forma, você foi induzido de alguma forma pelos espíritos, mas isso não significa mediunidade. Então é uma tese que ele apresentou que é discutível, né? Debates são construídos em cima dessa ideia, se todo mundo é médium, e que raramente tem aqueles que não são médiums. E esse raramente, essa palavra que Kardec coloca, traz para nós exatamente essa ideia, porque há aqueles que não são médiums, mas nem por isso deixam de ser influenciados. Mas isso aí é assunto para outro tema, né? Só para apresentar para vocês que é também uma ideia que circula, né, entre aqueles que estudam a mediunidade, né? Então aqui nesse caso vimos Kardec, então, que sofreu essa influência. Depois temos aqui, então, foi tudo o que viste, questão número 52. Depois chegaram 8 ou 10 pessoas que se reuniram num outro aposento com Kardec. Puseram-se a conversar, faziam perguntas, ele respondia e explicava. Angelino perguntou, no caso é sensitivo? O sensitivo é um médium, né, Angelina? Kardec diz no livro dos médiuns que todos os médiuns são sensitivos por princípio, ou seja, é um princípio fundamental que, se de alguma forma o médium sente a presença de um espírito, então ele é sensitivo. E depois ele tem outras faculdades que se tornam mais ostensivas. Então o médium diz assim, olha, eu estou sentindo a presença de um espírito e ele quer se comunicar. Então ele começa a psicografar. Essa percepção da presença do espírito é dessa sensibilidade mediúnica, ou seja, ele é sensitivo. Então não importa se ele é um médium de cura, se ele é um médium de psicografia, de psicofonia, se ele é vidente, ele sente a presença do espírito, então ele é sensitivo. E há aqueles em que esse sensitivo, ele tem ali uma sensibilidade bastante aguçada. Então ele pode não ter outras faculdades, mas quando ele sente a presença dos espíritos, ele sente de uma forma muito potente. Então ele se sente mal, ele se sente mais confortado, tranquilo, pelo estado emocional e moral do espírito. Então, nesse caso, essa sensibilidade é a mediunidade, é uma faculdade mediúnica. Mas nesse caso a gente fala da influência para aqueles que não têm essa mediunidade ostensiva. Né? Por exemplo, o Brás fala que é médium de arrepio, né? E nós temos ali diversos sintomas que são relatados por médiuns. Alguns sentem uma tonteira, né, uma tontura, outros sentem ali um arrepio, outros sentem algum tipo de desconforto. Então, cada médium, né, por isso que o trabalho de educação mediúnica que é realizado, né, ou os trabalhos de educação mediúnica que são realizados em centros espíritas, tem por objetivo não apenas um treino, né, um treino em que o médium vai se comunicar com os espíritos. O médium aprende a se conhecer, a conhecer quais são as sensações que se manifestam nessa aproximação e durante os trabalhos e após os trabalhos, como controlar tudo isso. Então, essa educação mediúnica ela é genérica, diz respeito ao médium e à interação com o mundo espiritual. No caso da André, ela desaba a chorar quando tem espírito que traz esse estado emocional, eu imagino, né, André? Assim como você tem aqueles espíritos que estão ali em harmonia, espíritos equilibrados, que eles não provocam esse tipo de emoção. Então o médium sensitivo, ele tem exatamente essa característica, né? E esse desejo de chorar é uma característica do médium sensitivo. O Tico Taco lembrou, na mediunidade é uma espécie de especialização, seria essa faculdade que é mais patente, mais presente, né? Mas não significa que apenas uma mediunidade, o médium tem apenas uma mediunidade. Mas nós vemos que muitas vezes essa ou aquela mediunidade se dá com mais intensidade. André colocou,
por isso que comecei a fazer o curso de acesso às reuniões. É necessário fazer. Porque nós vemos, por exemplo, no caso da Umbanda, a mediunidade ela acontece de uma forma muito intuitiva. Então nós vemos adolescentes, por exemplo, que nunca fizeram nenhum tipo de estudo, mas que já são colocados para o trabalho, à disposição do trabalho. Então, como Emmanuel lembra a diferença entre mediunidade e mediunismo. O mediunismo é esse intuitivo, a mediunidade ela é estudada, ela é compreendida e depois ela é ativa. Então, no caso, por exemplo, da Umbanda, agora eles estão se dedicando um pouco mais a esse trabalho para compreender exatamente de que forma que se dá o mecanismo da mediunidade. Mas é assim, ele tem aquela sensibilidade, então ele já começa a fazer incorporação, já começa ali a apresentar, né, outras, ou se apresentar para outras tarefas. A mediunidade não se adquire aqui, não, a mediunidade é algo que já nasce, né, então ela vai se desenvolvendo, tanto que Kardec coloca lá no livro dos médiuns, né, que não basta você querer ser médium, ou você é ou você não é. O que você pode fazer é um treino para poder desenvolver essa mediunidade, e Kardec usa essa expressão desenvolver mediunidade, que é exatamente você pegar aquilo que você tem e você aprimorar através do estudo, através da prática, do treino. E não simplesmente, eu queria ser médium. Queria, vai ficar querendo, né? Porque se não é médium, não tem essa facilidade com o mundo espiritual, é porque tem ali um motivo para isso, seja um motivo punitivo ou um motivo para que ele mantenha a sua razão para determinado tipo de tarefa, como foi o caso de Kardec, né? Angelina lembrou que percebe através da audição, né? E assim a gente vai colocando ali as diversas manifestações, né? O Brás lembrou aqui que a Umbanda, na maioria, por incorporação, uma característica do trabalho, né, Brás? E Divaldo diz uma vez que pode ser adquirida também. Olha, Brás, se é nato, se o seu organismo tem que estar preparado para isso, então, né, você precisa trabalhar para que essa mediunidade ela se manifeste, para que a faculdade se manifeste, através de treino. Né? Mas muitas vezes, por mais que você treine, você não tem essa manifestação. Então é na prática que a gente vê isso acontecendo. Continuando, vamos lá. Então foi perguntado aqui para o espírito se foi tudo o que viste. Né? E o espírito comentou que 8 ou 10 pessoas chegaram na casa de Kardec para fazer aquela reunião. Né? Então puseram-se a conversar, faziam perguntas e ele respondia. Questão 53. Conheces as pessoas que lá estavam? Não, sei apenas que havia pessoas importantes, pois a uma delas se referiam sempre como príncipe e a outra como senhor duque. Os espíritos também chegaram em massa. Havia pelo menos uma centena, dos quais vários tinham sobre a cabeça uma espécie de coroa de fogo. Os outros se mantinham afastados e ouviam. E tu, o que fazias? Eu também ouvia, mas sobretudo observava. Veio-me então a ideia de fazer uma artimanha para ser útil a Kardec. Dir-te-ei mais tarde o que era, quando eu tiver alcançado de êxito. Então deixei a reunião e, vagando pelas ruas, divertia-me em frente às lojas, misturando-me com a multidão. Então, quer dizer, a gente achava assim que ele agora vai, né? Então, depois que ele saía da reunião, ele voltava a brincar como espírito que ele era. Como aquele tipo de espírito que era. 55. De sorte que, em vez de ir aos teus negócios, perdias tempo? Não o perdi, pois que impedi um roubo. Ah, tu te metes também em assuntos da polícia? Por que não? Passando de frente a uma loja fechada, notei que lá dentro se passava algo estranho. Entrei e vi um rapaz muito agitado indo e vindo, como se quisesse ir ao caixa do lojista. Com ele havia 2 espíritos, um dos quais soprava ao ouvido. Vamos, covarde, a gaveta está cheia, poderás te divertir à vontade, etc. O outro tinha o semblante de uma mulher, bela e cheia de nobreza, qualquer coisa de celeste, de bondade no olhar. Disse-lhe, vai embora, não te deixes tentar. Ele soprava palavras, né, prisão, desonra, né? Então é aquele quadro, né, do diabinho e do anjinho em cima do rapaz dentro da loja. O rapaz hesitava. No momento em que se aproximava do caixa, entrepus-me à sua frente para o deter.
O espírito mau pediu-me que não me metesse. Eu lhe disse que queria impedir o moço de cometer uma má ação, e talvez de ser condenado às galés. Então o espírito bom aproximou-se de mim e me disse: é preciso que ele sofra a tentação. É uma prova. Se sucumbir, será por sua culpa. Olha só que interessante, e essa parte aqui é destacada. Aquele espírito bom não o impedia de fazer o que ele estava fazendo, mas enviava para ele pensamentos para despertar nele a sua consciência sobre o ato que ele praticava. Então, nesse caso, aquele espírito não o impedia de fazer aquilo. Era uma prova, a prova da tentação. Olha que interessante essa passagem. E aqui nós estamos vendo, dentro desse quadro que nós estamos estudando, exatamente essa atividade no mundo espiritual muito próximo da nossa vida cotidiana. Esse espírito, então, ora ele estudava, no início ele fazia ali as suas brincadeiras, né, as suas arruaças e tudo mais, e agora ele começava então a participar dessa atividade em que o espírito era influenciado e ao mesmo tempo estava ali para ser socorrido. Tudo isso acontecendo entre nós. Muito interessante isso. Devaldo, bom dia. O ladrão, diz aqui então Pierre, né, o nosso espírito aqui, o espírito objeto do nosso estudo, o ladrão ia triunfar quando o espírito mau empregou um artifício abominável que deu resultado. Fez-lhe ver uma garrafa sobre a mesinha. Era aguardente. Inspirou-lhe a ideia de beber para criar coragem. O infeliz está perdido, pensei comigo. Procuremos ao menos salvar alguma coisa. Eu não tinha outro recurso a não ser advertir o patrão. Depressa. Num piscar de olhos, eis-me em sua casa. Estava jogando cartas com a esposa. Era preciso encontrar um meio de fazê-lo sair. 57. Se ele fosse médium, ter-lhe-ias feito escrever o que quiséssemos. Ele acreditaria pelo menos nos espíritos? Não tinha bastante espírito para saber o que é isso. 58. Eu te ignorava o talento de fazer trocadilhos. Resposta. Se me interromperes, não direi mais nada. Provoquei-lhe um violento espirro, ele quis aspirar rapé, mas havia deixado na loja tabaqueira. Chamou o filho, né, nesse caso falando sobre o dono da loja, né? Chamou o filho, que dormia num canto, e disse-lhe para ir buscá-la. Não era bem isso que eu desejava. O menino despertou resmungando. Soprei à mãe que dissesse: não acorde a criança, tu podes muito bem ir buscá-la. Finalmente ele se decidiu, e eu o acompanhei, para que fosse mais depressa. Chegando à porta, percebeu luz na loja e ouviu um ruído. Ficou tomado de medo. Tremiam-lhe as pernas. Empurrei-o para que avançasse. Se tivesse entrado subitamente, pegaria o ladrão como numa armadilha. Em vez disso, o imbecil pôs-se a gritar: pega ladrão! O ladrão escapou, mas em sua precipitação, perturbado também pela aguardente, esqueceu de apanhar o boné. O dono da loja entrou quando já não havia ninguém. O que acontecerá com o boné não é da minha conta. Aquele sujeito está metido em maus lençóis. Graças a mim não houve tempo de consumar-se o furto, do qual livrou-se o comerciante pelo medo. Isso, porém, não o impediu de dizer, ao retornar à sua casa, que havia derrubado um homem de 6 pés de altura. Veja só, disse ele, como as coisas acontecem. Se eu não tivesse tido a ideia de aspirar rapé. E se eu não te houvesse impedido de mandar o menino? Retrucou a mulher. É preciso convir que tivemos sorte. Olha o que é o acaso. Né? Então aqui eles começaram a fazer uma análise. Ele começou a analisar exatamente sobre esse diálogo, né, entre o dono da loja, a esposa, que é como se eles mesmos pensassem sobre tudo isso que aconteceu. Na verdade, era uma indução. Eis, meu caro amigo, como nos agradecem, diz aqui para nós então o Espírito. 59. És um bravo rapaz, meu caro Pierre, parabéns. Não te desanimes com a ingratidão dos homens. Encontrarás muitos outros assim. Agora que te comprometes a lhes prestar serviço, até mesmo entre os que creem na intervenção dos espíritos. Ele responde sim, e sei que os ingratos um dia serão pagos com ingratidão.
60. Vejo agora que posso contar contigo e que te tornas verdadeiramente sério. Ele responde: mais tarde verás que serei eu a te ensinar moral. 61. Como qualquer outro, eu o necessito e receberei de bom grado. Os conselhos, venham de onde vierem. Eu te disse que queria que praticasses uma boa ação. Estás disposto? Podes duvidar disso? Responde Pierre. E aqui então, 62. Creio que um de meus amigos está ameaçado de grandes decepções, se continuar seguindo o mau caminho em que se encontra. Suas ilusões poderão perdê-lo. Gostaria que tentasses reconduzi-lo ao bom caminho por meio de algo que o pudesse impressionar vivamente. Compreendes o meu pensamento? Responde: sim. Gostarias que eu lhe produzisse alguma manifestação agradável? Uma aparição, por exemplo? Mas isso não depende de mim. Entretanto, posso dar provas sensíveis da minha presença quando isso me for permitido. Bem o sabes. Né? Então aqui o espírito já começando a tentar encontrar uma forma de prestar esse auxílio. Kardec faz uma observação importante aqui. O médium ao qual esse espírito parece estar ligado é advertido de sua presença por uma impressão muito sensível, mesmo quando não pensa em chamá-lo. Reconhece-o por uma espécie de arrepio que sente nos braços, no dorso e nas espáduas, mas algumas vezes os efeitos são mais enérgicos. Numa reunião que ocorreu em nossa casa no dia 24 de março passado, este espírito respondeu às perguntas através de outro médium. Falava-se da sua força física. De repente, como que para dar uma prova, ele agarrou um dos assistentes pela perna e, por meio de um abalo violento, levantou-o da cadeira e o atirou, assombrado, do outro lado da sala. Né, aqui então, bandido. Aqui então, o que Kardec comenta, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui nesse caso, né, ele fez aqui uma demonstração. 63. Farás o que quiseres, ou melhor, o que puderes. Aviso-te que ele possui alguma mediunidade. Tanto melhor, tenho meu plano. O que esperas fazer? Observem agora aqui o que o espírito vai planejar para ajudar essa outra pessoa. Então, como a gente sempre pensa, né? Se você quer entender como um espírito vai agir, seja um espírito bom, um espírito elevado, esclarecido, seja um espírito mau, inicialmente há a análise da situação. Ele vai conhecer aquele que vai ser o alvo da sua influência ou da sua obsessão. Então ele vai analisar aquela situação, conhecer aquela pessoa, traçar uma estratégia e depois ele vai colocar em prática, quando é um trabalho mais elaborado, né? Então ele diz assim, o que esperas fazer? Primeiro vou estudar a situação, ver de que espíritos ele se acha cercado e se há meios de fazer algo com estes. Uma vez em sua casa eu me anunciei, como fiz na tua. Interpelar-me-ão e responderei, sou eu, Pierre Le Flamand, mensageiro espiritual, que venho pôr-me ao vosso serviço e que ao mesmo tempo desejaria vos conhecer. Ouvi dizer que acalentais certas esperanças que vos transtornam a cabeça e já vos fazem virar as costas aos amigos. Creio de meu dever em vosso próprio interesse advertir-vos de quanto vossas ideias estão longe de ser proveitosas à vossa felicidade futura. Palavra de Le Flamand, posso garantir que vos venho visitar imbuído das melhores intenções. Temei a cólera dos espíritos e mais ainda a de Deus, e crede nas palavras de vosso servidor, que garante que sua missão é inteiramente voltada ao bem. Aqui, segundo ele comentou, né? Se me expulsarem, voltarei 3 vezes e depois verei o que terei a fazer. É isso? Então aqui ele mostrou, né, o que ele ia fazer com aquele médium, com aquele amigo, para poder esclarecê-lo dos planos que ele estava fazendo. 65. Muito bem, meu amigo, mas não digas nem mais, nem menos. E ele responde, palavra por palavra. 66.
Mas se te perguntarem quem te encarregou dessa missão, o que responderás? Foram os espíritos superiores. Para o bem, não posso dizer toda a verdade. Aí depois o médium comenta: tu te enganas. Desde que agimos para o bem, é sempre por inspiração dos bons espíritos. Assim tua consciência pode ficar tranquila, porquanto os espíritos maus jamais nos impelem a fazer coisas boas. E ele responde: está entendido. O que ele quis dizer aqui é que, quando ele disse que os espíritos superiores que o induziram a fazer aquilo, ele está dizendo assim que seria uma forma dele desconversar, se perguntarem, né, por que ele está ali. E na verdade ele disse assim, que enquanto aquilo que ele comenta era só uma forma dele desconversar, na verdade ele podia entender aquilo como uma realidade. Porque todo o bem que nós fazemos, de alguma forma, vem uma influência do mundo espiritual superior. Porque na verdade nós somos instrumentos o tempo todo, tanto encarnados como desencarnados. No momento em que nós estamos ali prestando uma assistência, fazendo uma caridade, agindo de boa vontade, nós temos ali, claro, a nossa própria motivação para fazer o bem, mas nós estamos ali também, muitas vezes, sendo conduzidos por espíritos para a realização de auxílio. Então, não pensemos apenas, né, que fazendo alguma coisa nós imaginamos que talvez tenhamos a presença de espíritos melhores, espíritos superiores. Nós veremos isso como uma realidade. 68. Agradeço-te e te felicito por tuas boas disposições. Quando queres ser chamado para me dares conta do resultado de tua missão? Quando queres, né, ser chamado para me dares conta da tua missão? Eu te avisarei. E aqui depois Kardec coloca uma observação, continua no próximo número, né? Então nós teremos aqui no próximo número aqui, que nós estamos no mês de maio, cenas da vida particular espírita, né? Para quem chegou agora também lembrando. Esse é o artigo de maio de 59, Cenas da Vida Particular Espírita, que é uma continuação daquele quadro da vida espírita. Aquele quadro apresentava para nós assim uma visão mais geral, desde a desencarnação até ali o caminho que os espíritos seguem no plano espiritual. E nesse artigo é algo muito mais particular. Foi feito então, né, esse espírito foi evocado, Pierre Le Flamand, e aí então essa entrevista que um médium conhecido de Kardec fazia com ele, né, para entender exatamente que ele era um espírito meio fanfarrão, um espírito meio brincalhão, e aí então ele foi conversando durante todo esse período, em duas comunicações, mostrando essa transformação e contando exatamente o que ele vivia. Então, por isso que cenas da vida particular espírita, desse espírito, então, conhecendo tudo aquilo que ele fazia, desde as brincadeiras iniciais até se tornando um espírito útil a partir dessas atividades. Depois nós temos aqui, deixa eu ver, em outro número... Aqui depois eu pesquiso melhor, no próximo artigo que a gente vai vendo, para achar a continuação desse artigo, né, que é tão interessante. Mas de qualquer forma nós estamos aqui então ilustrando aquele primeiro item da Revista Espírita, desse capítulo 6, que fala dos espíritos errantes. Então, esse espírito aqui é um espírito errante e traz para nós essas suas instruções. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje, eu vou dar uma pesquisada depois para achar a continuação dessa história, para ver um pouco mais sobre todas essas atividades, né? E depois, terminando então esse tema do primeiro item dos espíritos errantes, a gente vai para o segundo item que fala dos mundos transitórios, que a gente vai depois estudar com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de cuidado sobre essa situação.